Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos o núcleo celular e os cromossomos. Agora nós veremos um pouco sobre a organização do núcleo interfásico. Então a interfase é um intervalo entre uma mitose e outra, né? Quando a célula está se dividindo para dar origem a duas células filhas, aí é o processo de mitose. Quando a célula não está se dividindo, aí é chamado de intérfase, né? Quando a célula não está se dividindo, ela está realizando suas atividades normais, aí essa etapa é chamada de intérfase. O microscopista pioneiro Anthony van Leeuwenhoek, que viveu de 1632 a 1723, no século XVII, fez a ilustração de uma célula de salmão com uma estrutura central identificada por lumen, termo que significa cavidade. Essa é a mais antiga referência científica ao núcleo celular, embora Leeuwenhoek não o identificasse como tal. Então aqui nessa figura nós temos um retrato do Anthony van Leeuwenhoek de 1686. Então Leeuwenhoek ele foi um dos primeiros a fazer observações através do microscópio, né? Ele construía os seus próprios microscópios que possuíam apenas uma lente e ele observava diversos materiais. E ele foi o primeiro a observar material biológico com a ajuda de um microscópio. Então, ao observar a célula de salmão, o Leeuwenhoek observou uma estrutura central, que ele chamou de lumen, né? Ele não sabia que se tratava do núcleo, ele chamou de lumen, mas mesmo sem saber, essa é a mais antiga referência científica ao núcleo celular. No início do século XIX, o microscopista e botânico austríaco Franz Bauer, que viveu de 1758 a 1840, notou a presença do núcleo em células vegetais. Mas foi apenas em 1831 que o botânico escocês Robert Brown, que viveu de 1773 a 1858, o descreveu com mais detalhes, caracterizando-o como uma estrutura típica das células. Aqui nessas figuras, nós temos na figura da esquerda o Franz Bauer, que foi quem notou a presença do núcleo em células vegetais, e na foto da direita nós temos o Robert Brown, que foi quem descreveu com mais detalhes o núcleo celular, né? Então o Robert Brown, ele foi muito importante, porque ele foi o primeiro a descrever o núcleo celular com mais detalhes, né? E o caracterizou como estrutura típica das células. Lembrando que apenas as células eucariontes é que possuem o núcleo, né? Já que as células procariontes não possuem núcleo. O núcleo celular é uma estrutura característica das células eucarióticas. Cada célula, quase sempre, contém um núcleo, cujo tamanho e forma variam, dependendo do tipo celular. Entretanto, há células com dois ou mais núcleos. Protozoários ciliados, por exemplo, apresentam um núcleo pequeno, o micronúcleo, e outro maior, o macronúcleo. As fibras musculares estriadas de nosso organismo, resultantes da fusão de várias células precursoras, têm dezenas ou centenas de núcleos. Ao contrário, as hemácias, que são as células vermelhas do sangue dos mamíferos,
não apresentam núcleo, pois ele degenera no decorrer do amadurecimento celular. Então, a maioria das células só apresenta um único núcleo, mas existem células que podem apresentar mais de um. No caso dos protozoários ciliados, eles apresentam dois núcleos, um pequeno, um micronúcleo, e um grande, um macronúcleo. Por exemplo, as nossas células musculares, estriadas, no nosso organismo, por exemplo, o músculo do braço, o músculo da perna. Então, eles apresentam células musculares estriadas, esqueléticas. Essas células apresentam vários núcleos na mesma célula, já que essas células são resultantes da fusão de várias células precursoras. E no caso das nossas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos e dos outros mamíferos, elas não apresentam núcleo, porque no processo de amadurecimento dessas hemácias, elas acabam perdendo o núcleo. Agora nós veremos um pouco sobre o envelope nuclear, também chamado de carioteca. O núcleo é delimitado pelo envelope nuclear ou carioteca, constituído por duas membranas hipoproteicas, muito bem ajustadas uma à outra. A face interna da membrana, voltada para o interior do núcleo, é reforçada por uma camada de filamentos proteicos, que constitui a lâmina nuclear. Em diversos pontos do envelope nuclear, as membranas externas e internas fundem-se em torno de um poro, através do qual ocorre troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, o núcleo das células eucariontes, ele é delimitado pelo envelope nuclear, ou carioteca, é chamado de envelope nuclear ou carioteca, que ele é constituído por duas membranas. Apresenta uma membrana interna e uma externa. Em determinados lugares, essas duas membranas se juntam ao redor de um poro, que é por onde ocorre a troca entre o interior do núcleo e o citoplasma. Então, para as substâncias entrarem ou saírem do núcleo, elas precisam passar por uma estrutura chamada de poro, que é o que controla o que entra e o que sai do núcleo. Os poros do envelope nuclear atuam como válvulas, abrindo-se para dar passagem a determinados materiais e fechando-se em seguida. No poro, há uma estrutura conhecida como complexo do poro, formado por dezenas de tipos diferentes de proteínas. O complexo do poro controla ativamente o trânsito de partículas e de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então é esse complexo do poro que vai controlar o que entra e o que sai do núcleo, porque ele atua como válvula. Se a substância pode entrar ou sair, ele abre. Se não pode entrar ou sair, ele fecha. Então ele atua como uma válvula, controlando o que entra e o que sai do núcleo celular. Ele controla o intercâmbio entre o núcleo e o citoplasma. Aqui nessa figura, nós temos um modelo tridimensional feito com base em estudos ao microscópio eletrônico de um poro da carioteca em corte. Então, aqui nessa figura, nós temos uma representação com base em estudos feitos ao microscópio eletrônico do poro da carioteca, os poros presentes no envelope nuclear. Então, nós vemos que esses poros eles são feitos por diversos tipos de proteínas, Aqui nós vemos proteínas do complexo do poro. Então ele é constituído por vários tipos de proteína e ele atua como válvula. Quando a substância pode passar, ele abre. Quando não é mais para passar, ele fecha. Então ele controla o que entra e o que sai do núcleo. Ele controla o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma.
Agora nós veremos um pouco sobre a cromatina e o nucleolo. Ao tratar células com certos corantes, os primeiros citologistas descobriram que o material contido no núcleo celular tinha capacidade de se corar intensamente, destacando-se das outras partes da célula. Por esse motivo, em meados do século XIX, passou a ser empregado o termo cromatina, do grego chromatos, que significa cor, para designar o material altamente corável presente no núcleo celular. Na época, dada a baixa resolução dos microscópios, acreditava-se que a cromatina era uma massa de material amorfo. Mais tarde, verificou-se, porém, que a cromatina era constituída por um material filamentoso, os cromossomos. Em uma célula imaginária que fosse ampliada 100.000 vezes, o núcleo seria equivalente a uma esfera de 1 metro de diâmetro, delimitada por uma dupla membrana transparente e porosa. Em seu interior, os cromossomos seriam comparáveis a muitos metros de barbantes finos, longos e emaranhados como um novelo. Então a cromatina, ela recebeu esse nome devido ao fato dela ser altamente corável por determinados corantes, né? Então ela recebeu o nome cromatina do grego chromatos, que significa cor. Então a cromatina, ela é uma substância que está presente no núcleo celular. Ela é formada pelos cromossomos juntamente com algumas proteínas, né? Então, os cromossomos, juntamente com algumas proteínas, eles formam a cromatina, que fica no interior do núcleo. Então, o núcleo celular, ele apresenta em seu interior os cromossomos, né? O cromossomo, ele é comparável a um barbante de muitos metros, emaranhados como um novelo, né? Porque o cromossomo, cada cromossomo possui uma molécula de DNA. Só que essa molécula de DNA ela não fica esticada. Ela fica toda enrolada em proteínas, como se fosse um barbante enrolado em um novelo. No interior do núcleo, há geralmente uma ou mais estruturas globulares densas denominadas nucléolos. Um nucleolo é constituído pela aglomeração de muitos ribossomos em processo de formação e não apresenta nenhuma membrana envolvente. A principal substância constituinte dos ribossomos e, portanto, dos nucléolos é o RNA ribossômico, produzido em certas regiões de determinados cromossomos. Então, no interior do núcleo, existe uma região que é onde ocorre a formação dos ribossomos, que é chamada de nucleolo, né? Lá nesse nucleolo ocorre a formação do RNA ribossômico, que ele é produzido em determinadas regiões de alguns cromossomos, né? Então lá nesse nucleolo, como é produzido o RNA ribossômico, é lá que os ribossomos se formam. Então é no nucleolo local onde os ribossomos se formam. Depois que se formam, esses ribossomos acabam indo para o citoplasma ou para o retículo endoplasmático granuloso. Aqui nessa figura, nós vemos essa região aqui está representando o nucleolo, né? Que é a região onde se formam os ribossomos. O nucleolo é uma estrutura dinâmica. Ao mesmo tempo que o material ribossômico sai do núcleo para o citoplasma, onde constitui os ribossomos, a região cromossômica que forma o nucleolo produz mais material ribossômico, que repõe o que vai para o citoplasma.
Então a produção do material ribossômico ela é contínua, né? Ao mesmo tempo que esse material ribossômico sai para o citoplasma, novo material ribossômico continua sendo produzido pelo nucleolo. A cromatina se apresenta mais densamente condensada na periferia nuclear e mais frouxa na região central. Tanto a cromatina quanto os nucleolos se encontram mergulhados em uma solução aquosa que preenche o nucleoplasma ou cariolinfa, na qual circulam íons e diversas substâncias, como moléculas de ATP, nucleotídeos e enzimas, apenas para citar as mais importantes. Então, no interior do núcleo, os cromossomos e a cromatina, ela está mergulhada em uma solução aquosa chamada de cariolinfa, né? Que é uma substância também chamada de nucleoplasma, que preenche o interior do núcleo e tem moléculas essenciais para o funcionamento do núcleo, como ATP, nucleotídeos, enzimas. Essas substâncias presentes nesse nucleoplasma ou cariolinfa, elas vão atuar no funcionamento do núcleo. Aqui nessa figura, nós temos uma fotomicrografia de um corte de célula animal, mostrando os principais constituintes do núcleo. Então aqui nós vemos, olha, na parte externa, o envelope nuclear, que delimita o núcleo, né? Que separa o núcleo do citoplasma. Então, ao redor do núcleo existe um envelope nuclear delimitando esse núcleo. Dentro do núcleo também tem o nucleolo, que é o local onde é produzido o RNA ribossômico e substâncias que vão fazer parte dos ribossomos. Tem a cromatina condensada, que é aquela cromatina que está mais enrolada em proteínas. E tem a cromatina frouxa, que ela está mais descondensada, né? Tá mais desenrolada, né? Digamos assim. Porque quando a cromatina está condensada, é porque o DNA está mais enrolado em proteínas. Já quando ela está frouxa, é quando esse DNA está desenrolado. Por exemplo, aquelas regiões do DNA que estão ativas para as regiões do DNA que estão ativas para a produção de RNA, elas estão descondensadas. Já aquelas regiões que não estão ativas, elas acabam ficando condensadas, né? Então, as regiões condensadas são aquelas que não estão ativas. Já as regiões descondensadas são aquelas que estão mais ativas. Agora nós veremos um pouco sobre as características gerais dos cromossomos. Praticamente todas as informações para o funcionamento das células eucarióticas e, consequentemente, do organismo estão inscritas nos cromossomos. Estruturas filamentosas intranucleares constituídas por uma longa molécula de DNA associada a proteínas. As informações para o funcionamento das células, codificadas no DNA cromossômico, são os genes. Então, o nosso DNA ele está na forma de cromossomos, né? O cromossomo ele é formado por DNA associado a proteínas. Porque a gente ouve falar em DNA, mas na nossa célula o DNA ele não está sozinho. Ele está associado a proteínas, nas quais ele se enrola, e outras proteínas também que atuam para o funcionamento do DNA, né? Cada informação para a produção de uma proteína é chamada de gene, né? Porque o nosso DNA ele tem vários genes. Cada gene é responsável
pela transcrição de uma molécula de RNA. Esse RNA, por sua vez, ele pode estar relacionado à síntese de uma proteína ou não, né? Todo gene está relacionado à síntese de RNA. E esse RNA pode estar relacionado à síntese de proteínas ou outra função para esse RNA. Tem genes que eles determinam a síntese de uma proteína, né? Por exemplo, tem o gene da insulina, tem o gene da hemoglobina. Então, cada proteína do nosso corpo, ela tem um gene que é responsável pelas informações necessárias para a produção dessa proteína. No núcleo celular, há geralmente vários cromossomos, que diferem quanto aos tipos de genes que apresentam. O número de cromossomos presentes no núcleo celular varia entre as espécies. Por exemplo, na espécie humana, que é o Homo sapiens, as células corporais, denominadas células somáticas, têm 46 cromossomos no núcleo. As células somáticas do chimpanzé, da espécie Panthroglodites, têm 48 cromossomos, ao passo que as da mosca drosófila, Drosophila melanogaster, têm 8 cromossomos. Ovelhas da espécie Ovisarias, a que pertencia a Dolly, aquela ovelha que foi o primeiro mamífero a ser clonado, tem 54 cromossomos em suas células somáticas. Então, cada organismo eucarionte de cada espécie, ele tem um número de cromossomos característico da sua espécie. A espécie humana é 46 cromossomos no núcleo de cada célula, das células somáticas, né? Porque existem as células somáticas, que são as células do corpo, e existem as células reprodutivas, que são os gametas. Os gametas só têm metade dos cromossomos que tem em uma célula somática. Então, se uma célula somática humana tem 46, o gameta vai ter 23. Então, cada espécie ela possui um número de cromossomos característico daquela espécie. Nas células eucarióticas, o cromossomo é constituído por uma longa molécula de DNA, que a espaços regulares dá duas voltas sobre um grânulo de proteínas da classe das histonas. Cada grânulo proteico, com um segmento de DNA enrolado, constitui uma unidade estrutural, o nucleossomo, que se repete ao longo do filamento cromossômico. A associação entre nucleossomos vizinhos faz o filamento cromossômico enrolar-se como uma mola helicoidal compacta, originando um fio mais grosso, com cerca de 30 nanômetros de espessura. Esse fio apresenta ao longo do comprimento outras proteínas que fornecem sustentação esquelética ao cromossomo. A espessura do fio cromossômico associada ao esqueleto proteico é da ordem de 300 nanômetros. Então o DNA, quando ele se enrola em proteínas chamadas histonas, ele forma uma estrutura chamada de nucleossomo. Aí esses nucleossomos eles vão se juntando uns com os outros e vão se enrolando também, né? Aí vai formando estruturas com um diâmetro maior, de 30 nanômetros. Essa estrutura de 30 nanômetros também vai se associando com outras proteínas e forma um fio cromossômico ainda mais grosso, com espessura de 300 nanômetros. Então, cada vez mais o DNA ele vai se enrolando em proteínas, né? Primeiro com as histonas, depois os nucleossomos se enrolam e depois eles se juntam com outras proteínas e se enrolam mais ainda. Quando a célula se divide para originar duas células filhas,
o cromossomo enrola-se sobre si mesmo, assumindo um estado ainda mais condensado, com cerca de 700 nanômetros. Então, quando a célula vai se dividir, o cromossomo se enrola mais ainda, chegando a uma espessura de 700 nanômetros. Aqui nessa figura nós vemos uma representação esquemática dos níveis de organização dos cromossomos em seres eucarióticos. Então nós vemos o DNA, ele tem 2 nanômetros de espessura, né? Aí primeiramente ele se enrola nas proteínas histonas. Aí ele forma um nucleossomo. Então cada estruturinha dessa com o DNA enrolado a uma proteína histona é chamada de nucleossomo. Aí esses nucleossomos vão se juntando uns com os outros e vão se enrolando, né? Aí quando os nucleossomos estão enrolados entre si, formam uma estrutura com espessura de 30 nanômetros. Aí essa estrutura se junta com outras proteínas, com um esqueleto proteico, aí adquire uma espessura de 300 nanômetros. E quando a célula vai se dividir, essa estrutura dobra-se sobre si mesma, adquirindo uma espessura de 700 nanômetros, né? Então, o cromossomo com espessura de 700 nanômetros é quando duas estruturas dessas de 300 nanômetros dobram uma sobre a outra, né? Dobra sobre si mesma. Aí adquire a espessura de 700 nanômetros. Então, o DNA ele não está sozinho no núcleo, ele está associado a várias proteínas, que ele vai se enrolando e se associando a essas proteínas. Por que que isso acontece? Porque o DNA ele é uma molécula comprida. Embora a espessura seja de apenas 2 nanômetros, mas o comprimento pode ser grande, de até 10 centímetros. E a única forma de uma molécula comprida caber no núcleo da célula é enrolando, né? Por exemplo, é semelhante a uma linha, né? Você pode ter uma linha de 100 metros de comprimento enrolada em um tubo de linha de poucos centímetros. Do mesmo jeito ocorre com o DNA. Ele pode ter vários centímetros de comprimento, mas ao se enrolar nas proteínas, ele adquire um tamanho de apenas alguns nanômetros ou micrômetros, e dessa forma ele consegue caber no núcleo celular. Quando uma região do DNA vai servir para a produção de um RNA, ela vai atuar para a produção do RNA, apenas aquela região se desenrola, o restante do DNA permanece enrolado. Agora nós veremos um pouco sobre as cromátides irmãs e o centrômero. Uma célula que não está se dividindo encontra-se no período denominado intérfase. É nesse estágio que ocorrem os preparativos para uma futura divisão celular. Um dos principais eventos que antecedem a divisão da célula é a duplicação dos cromossomos, condição necessária para a sua posterior distribuição entre as células filhas. Ao se duplicar, cada cromossomo produz outro cromossomo idêntico. Ambos permanecem juntos, aderidos por proteínas especiais e fundidos em um ponto denominado centrômero. Então, antes da célula se dividir, em um estágio chamado de intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, é quando ocorre a duplicação do cromossomo, né? Aí o cromossomo passa a possuir duas moléculas de DNA. Cada cromossomo duplicado, ele passa a possuir duas moléculas de DNA, que são chamadas de cromátides irmãs, e ficam juntas por algumas proteínas que juntam essas duas moléculas de DNA
em uma região chamada de centrômero. Enquanto ainda estão unidas, as cópias de um cromossomo duplicado são denominadas cromátides irmãs. A separação das cromátides irmãs ocorre em uma fase específica da divisão celular, durante a qual o centrômero se divide. Durante a divisão celular, cada cromátide condensa-se independentemente de sua irmã. Apesar de ambas continuarem unidas, com a condensação, os cromossomos encurtam e tornam-se mais grossos, assumindo o aspecto de bastonetes duplos. O centrômero associa-se a microtúbulos presentes no citoplasma e desempenha papel fundamental na separação das cromátides irmãs durante a divisão celular. Então, durante a divisão celular, os microtúbulos, eles são responsáveis por puxar cada cromátide irmã para os polos opostos da célula, porque cada molécula de DNA do cromossomo duplicado, cada cromátide irmã, depois que a célula se dividir, ela vai passar para células filhas diferentes, né? Cada célula filha vai receber uma cromátide irmã dessa, né? Já que essas cromátides irmãs são idênticas. Então, os microtúbulos é quem puxam essas cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E eles se associam na região do centrômero, né? Que é essencial para a divisão celular. Os pesquisadores costumam classificar os cromossomos pela posição do centrômero, reconhecido pela presença de um estrangulamento que divide o cromossomo condensado em dois braços. Então, o centrômero, ele acaba dividindo o cromossomo condensado em dois braços. Esses dois braços podem ser do mesmo tamanho, pode ser um maior e outro menor, pode ser um muito maior do que o outro, então tem vários tipos. De acordo com esse critério, os cromossomos são classificados em quatro tipos. Tem o metacêntrico, em que o centrômero divide o cromossomo em dois braços aproximadamente do mesmo tamanho. Tem o submetracêntrico, em que o centrômero é deslocado da região mediana, definindo dois braços de tamanho um tanto desigual. Então, no submetracêntrico, tem um braço um pouco maior do que o outro. Tem o acrocêntrico, em que o centrômero se localiza perto de uma das extremidades, definindo um braço bem maior do que o outro. Então, no acrocêntrico tem um braço que é bem maior do que o outro e tem outro braço bem menorzinho. Tem também o telocêntrico, em que o centrômero se localiza na extremidade do cromossomo, que tem apenas um braço. Então, de acordo com o posicionamento do centrômero, irão existir esses quatro tipos de classificações para os cromossomos: o metacêntrico, o submetracêntrico, o acrocêntrico e o telocêntrico. Aqui nessa figura, nós vemos na figura a fotomicrografia de cromossomos humanos condensados. Então, quando os cromossomos estão condensados, eles adquirem essa aparência, né? Essa aparência desse jeito que nós vemos nos livros, né? É quando eles estão condensados. Um pouco antes da divisão celular, eles se apresentam condensados. E durante a divisão também.
eles só vão se descondensar quando a divisão celular terminar, né? Então eles adquirem essa aparência quando eles estão condensados. Aqui nessa outra figura B, nós vemos os tipos de cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Então no metacêntrico, o centrômero fica no meio do cromossomo, né? Formando dois braços de tamanho praticamente iguais, né? Tamanhos muito semelhantes. Já no submetracêntrico, existe um braço que é maior do que o outro, que ele é um pouco maior do que o outro. Já no acrocêntrico, tem um braço que é muito maior do que o outro, e o outro é bem menorzinho, né? No acrocêntrico, um braço é bem maior e o outro é bem menorzinho. E no telocêntrico, o cromossomo apresenta apenas um braço, né? E o centrômero fica na extremidade do cromossomo. Então existem esses quatro tipos: o metacêntrico, o submetracêntrico, o acrocêntrico e o telocêntrico. As extremidades de um cromossomo apresentam organização peculiar e são denominadas telômeros. Para produzir as extremidades da molécula de DNA do telômero, é necessária uma enzima especial, a telomerase. Então, nas extremidades dos cromossomos de células eucariontes, né, no caso, por exemplo, da célula humana, é uma região chamada de telômero, né? Nessa região, o DNA ele não fica esticado, ele se dobra, né? Na região do telômero, o DNA ele se dobra. E essa dobra que ele faz é uma forma de deixar ele mais protegido, né? Porque se a extremidade for livre, isso pode favorecer algum dano ao DNA, né? Então, nesse telômero, como o DNA está dobrado, não está livre, isso dá uma proteção maior para a molécula de DNA. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!